Temos uma palavra para você. Lindo aqui o livro de Esther. Bom é ler a Bíblia, né? Ler a Bíblia é muito bom. Aí eu estava lendo sobre a história de Amã. Nós sabemos que ele tentou matar o povo judeu, aquilo tudo. E o Senhor preparou Esther, fez algo extraordinário. Mas você já percebeu que o começo da história de Amã é interessante? Ele foi levantado pelo rei como um homem poderoso. Mas o rei não botou ele como rei, só deu poder a ele. E tinha alguns que viram esse poder e começaram a bajulá-lo. Começou a bajular demais. E bajulando ele, começavam a se render a ele, se prostrar a ele. E esses tais que bajulavam, perguntavam a Mardoqueu porque ele não fazia. E Mardoqueu não esquentava muito a cabeça. O texto está no capítulo 3, se você ler, você encontra. E Mardoqueu não esquentava muito. E de vez em quando falava para eles, porque eu sou judeu. Mas Amã, se você entender o texto, Amã não estava percebendo isso. Amã não estava nem aí. Mas os bajuladores foram atrás de Amã e falaram para ele que existia um judeu que quando ele passava não reverenciava ele. Só que ele não entendeu que ele não foi botado no lugar do rei. E Mardoqueu não era necessário fazer isso, porque ele não era rei. Mas interessante que Amã também tem que entender. Capita isso aí. Amã não estava nem aí para Mardoqueu. Mas os bajuladores foram atrás de Amã e falaram para ele, mas existe um certo judeu que não te reverencia. Aí, Amã, o texto diz que Amã começou a observar que realmente ele não fazia isso. E aí foi a conspiração. O que eu quero falar? Eu quero falar que tem coisas que você não está nem aí, não está nem no teu caminho, mas alguns chegam para vocês e começam a falar. E você entra numa história que você não precisava viver. Você não precisa de bajuladores, você precisa de verdade. Na verdade, se você for ver, Amã não estava nem ligado em Mardoqueu. O texto diz que eles foram falar com Amã. Eles que foram suscitar, os bajuladores, suscitar algum movimento. E suscitou o final da família de Amã, a morte dos seus descendentes, porque ele não estava ligado nisso. Então o que eu quero mostrar para vocês e falar para você e para mim, tem coisas que a gente não tem que pegar, tem coisas que a gente não tem que dar ouvido, tem coisas que não é para nós. Porque Amã, ainda na sua arrogância, ele estava seguindo o seu caminho, mas por causa dos bajuladores dessa terra, ele deu atenção para a morte. Então nós temos que ter cuidado com aquilo que estão chamando a nossa atenção, com aquilo que nós estamos vendo, falando para nós. Muitas vezes você está aí e você não está nem ligado. Ah, mas fulano disse, ciclano disse. Aí você começa a comprar uma guerra que não é sua. Você começa a comprar uma briga que não era sua. Porque foi isso que aconteceu aqui com Amã. Ele entrou numa guerra que não era dele. Ele entrou numa briga que não era dele. E ele se deu mal no final. Então, filhinho, quando virem mostrar algo para vocês que não é a sua guerra, não é a sua luta, não é o seu caminho, deixa seguir caminho. Porque Amã, ele tinha que fazer o que? Deixar seguir caminho. Mas ele, no seu orgulho, no seu eu e com os seus bajuladores, entraram numa guerra que foi perdida. E quem perdeu mais foi Amã, porque deu atenção para bajuladores, para coisas erradas. E eu achei interessante que ele não estava preocupado com isso. Amã estava preocupado com o prestígio do rei, andar perto do rei, fazer isso, mas alguém chama a atenção dele para a morte. Então cuidemos que nós estamos seguindo um caminho. Tenta imaginar se ele fizesse como Neemias, né? Eu estou pegando um caminho diferente. Porque tentaram fazer isso com Neemias também. Tentaram bajular, tentaram dar medo, tentaram fazer tantas coisas com Neemias, mas ele, estou fazendo uma grande obra. Certo que o coração de Neemias era um coração temente. Mas se ele fosse um cara que pelo menos se amasse, ele ia falar, deixa pra lá, não quero saber dele não. Mas ele entrou num caminho de morte. Num caminho que levou eles, porque levou a família dele para a destruição. Então, vamos vigiar. Se não é guerra minha, se não é para mim não entrar, não entre. Porque o final, quando nós se metemos com aquilo que não é, o final não é bom. Então vamos embora, não podemos parar.